Olá, pessoal. Então vamos lá. Terminamos aquela aula de SUS, veja que alegria, né? Aquela aula 3, chamada aula SUS, que eu acho que vocês ficaram 2 semanas só nela. Mas nem por isso a gente vai deixar de falar dele, não dá. Esse primeiro bimestre é SUS, admito. Mas a gente entra mais firmemente nas leis, nas duas grandes leis, a 8080 e a 842, eu já citei para vocês brevemente, já fiz vocês repetirem comigo, né? Proteção, promoção e recuperação. De fato, a Lei 8080 eu trago até no slide da aula 4, está lá disponível para vocês. Lá no slide 5 dessa aula, tem lá as duas grandes leis, a chamada Lei Orgânica da Saúde, né, a Lei 8080, que dispõe sobre condições de promoção, proteção e recuperação e a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Então, é a famosa Lei do SUS. A segunda lei do mesmo ano, a 842, é a chamada lei complementar. A lei complementar traz duas grandes informações: financiamento público, participação popular. Então, ela dispõe sobre a participação da comunidade, você vai ler na literatura aí expressões como controle social, sobre a transferência intergovernamental de recursos. Então, parte do SUS é pago por recurso federal, parte dele por recurso estadual, parte dele por recurso municipal. Até vou terminar a aula de hoje falando disso, de impostos e para onde é que vão os nossos impostos e quem é o dono dos nossos impostos, para que a gente fique brabo com a pessoa certa, né? Para que a gente fique pé da vida quando tem que pagar aquela conta, mas fique pé da vida com a pessoa certa. Porque, de fato, há impostos que são do governo federal, há impostos que são aqui do nosso estado, há impostos que são para o prefeito aqui da cidade. Nesse slide 6, quem está acompanhando aí juntamente com a aula 4, então, só com esse slide 6 dá para fazer uma pós-graduação, porque ele traz toda uma organização da gestão. Desde as políticas, né, que hoje estão ativas na forma que se faz SUS hoje no país, a questão da importância da educação permanente, que isso é uma prerrogativa do Ministério da Saúde, sempre estar capacitando os seus trabalhadores, os seus médicos, os seus enfermeiros, os seus dentistas, seus fisioterapeutas, nutricionistas, técnicos em enfermagem, das mais diversas formações. Logicamente que os chamados hospitais escola, vocês sabem, há vários hospitais filiados a universidades, e quando filiados a universidades públicas, também é o SUS que acaba sendo o mantenedor, né, disso, destes hospitais escolas para a formação desses futuros profissionais. Então, gerando formação em saúde, a continuidade da formação no serviço e as chamadas práticas do cuidado. Isso é um assunto bastante desenvolvido pela enfermagem, o curso de enfermagem vai levar mais à frente essa discussão, por eles acabam se tornando peças-chave dentro desse sistema, né, a equipe de enfermagem. Inclusive, hoje observa-se a importância do enfermeiro como o chamado, a chefia sanitária da região, né? O responsável sanitário, na maior parte das equipes de estratégia de saúde da família, se dá pela figura do enfermeiro. Isso é muito bom que seja. Não precisa ser médico-centrada, não há necessidade. E, de fato, o médico, ele pode e deve trabalhar com outras questões, né? A gente precisa dele para outras questões. Agora, de fato, a responsabilidade sanitária pelos agravos que acontecem naquele território é de fato ideal que fique na mão do membro enfermeiro dessa equipe. Então, esse slide 6, ele traz essa organização da legislação mesmo, esse arcabouço legal e como que interage o serviço com o ensino, né, com a formação. Na Lei 842, que cria o Conselho de Saúde e as conferências de saúde. Eu já disse a vocês que a participação da comunidade ela foi consagrada a partir disso e o sistema só pode gastar dinheiro se o conselho aprovar e o sistema só pode gastar dinheiro se tiver planejado numa conferência gastar dinheiro com determinado objetivo. Então lembra lá, na conferência em saúde a gente confere o que deu certo e a gente planeja aquilo que será feito nos próximos 2 ou 4 anos. Depois o Estado, depois o ente público, o município, por exemplo, tem que honrar aquilo que foi aprovado na conferência. Tem que gastar dinheiro com aquilo que combinou que ia gastar, junto com a sua comunidade, junto com os seus delegados deste conselho.
Essas conferências, elas se dão de 4 em 4 anos, ela não precisa corresponder às gestões dos prefeitos, pelo contrário, um prefeito está no meio do governo dele, acontece uma conferência onde ele e os demais envolvidos se comprometem à concretização daqueles planos que vai acabar sendo desenvolvido por outro prefeito, não tem problema nenhum que seja assim. De fato, o planejamento de saúde de um município, de um estado, não pode ficar dependente da questão política, né? Pode trocar o partido, trocar o prefeito, a continuidade do planejamento se dá mesmo e pelo menos a gente está cada vez melhor nisso. Onde a gente não deixa programas morrerem porque mudou o prefeito, porque mudou o partido. Então, esses recursos financeiros, esse dinheiro que a gente está explicando, eles são depositados numa conta especial. Eu falei em algumas turmas, acho que falei em todas, o chamado depósito fundo a fundo, né? Então, vai de um fundo federal diretamente para um fundo municipal. O Estado, por exemplo, não participa disso. E ele é fiscalizado pelos conselhos de saúde. Não somente o conselho, mas o conselho é o grande órgão fiscalizador. Claro que o Tribunal de Contas também é fiscalizador. O Tribunal de Contas de um município, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União. Porém, há esse grupo que é o conselho é muito mais eficaz, há membros, né, que entendem de fato da temática. Lembre que para compor um conselho você tem membros do governo, funcionários, servidores da saúde e membros não governo. A questão dos impostos, que eu disse que eu queria terminar essa aula falando de impostos, pelo menos esse pedacinho de aula, já que a gente grava aulas curtas, né, para não ficar tão difícil o download para vocês e o próprio upload disso no YouTube. Lá no slide de 15 dessa aula de número 4, você vai ver a divisão dos impostos. Observa lá no slide. Nessas 3 colunas, você vê que impostos que nós pagamos hoje, que vão direto para o governo federal, são impostos pertencentes à União, que impostos vão para os estados e que impostos ficam para os municípios. Olha lá. Os impostos sobre importação. Tudo que a gente compra importado, aquela mercadoria da China que não chega nunca, tem que pagar aquele imposto quando ela chega. Já aconteceu com você? Hoje, antigamente era só para itens grandes, né? Coisas de maior valor. Hoje você pode comprar uma caneta da China. Ela para lá na alfândega e a gente tem que pagar o imposto para que ela chegue, de fato, para a gente via correios. Às vezes não precisa pagar, mas de fato, o agente alfandegário pode cobrar que você está comprando esse produto sem imposto, está comprando direto da China. Esse imposto de importação é um imposto federal. Quem fica com esse dinheiro é a União e ela reparte esse dinheiro nos diversos ministérios. O imposto sobre a exportação é a mesma coisa, para a gente vender para fora, mesmo esquema. Se você colocar um produto para vender pelo eBay, né? Você também pode vender pelo AliExpress se você quiser. Você pode se cadastrar como vendedor, mas também tem essa alíquota de imposto de exportação, que daí você terá que pagar. O imposto de renda, aí, né, tá até aberto ainda o prazo para você colocar teu imposto de renda, tem até 30 de abril, não deixe passar o prazo. E esse imposto de renda, logicamente, é um imposto sobre os ganhos acima da margem mínima, que hoje é em torno aí de R$ 2.700 por mês, que todo brasileiro na condição de formalidade deve pagar para a União. Esse imposto é do governo federal. Normalmente, quem tem carteira assinada já recolhe esse imposto em folha de pagamento e a gente só faz a chamada declaração disso naquele período que está aberto aí até 30 de abril. Mas quando o indivíduo é empresário, quando o indivíduo é autônomo, ou quando ele vive da informalidade, né? Quando ele é, por exemplo, professor particular. O professor particular não tem carteira assinada, mas ele tem a renda dele. Ele precisa declarar isso e, eventualmente, daí pagar, porque se os ganhos dele superarem esse mínimo dessa alíquota, que está em torno hoje de R$ 2.700 por mês. Na verdade, ela é uma alíquota ano, mas se você dividir ano por 12 meses, dá em torno, quem ganha acima de R$ 2.700 tem que pagar. Esse imposto é do governo federal, então se você odeia pagar imposto de renda, primeiro que você ganha bem. Segundo que esse imposto não é do estado, não é do município. O chamado IPI é um imposto famoso, talvez você não conheça, não esteja familiarizado, os mais velhos que vão estar assistindo essa aula vão lembrar que uma época, já várias vezes, umas 2, 3 vezes, o governo diminuiu o IPI de alguns itens para poder estimular o comércio, estimular a indústria. Isso já aconteceu com a chamada linha branca, que é geladeira, máquina de lavar e fogão. Diminuindo o imposto de alguns itens, você favorece o consumo. Então, por exemplo, para que tenha todas as famílias, mesmo com condições mais pobres,
tenham condições de ter uma geladeira, uma máquina de lavar, um fogão, vamos reduzir o imposto destes itens, para que isso seja mais acessível. Se diminuir o IPI, as lojas têm condições de repassar ao consumidor um preço mais baixo. E de fato aquilo aconteceu já em algumas vezes nos últimos anos. Também já aconteceu uns anos atrás a diminuição do IPI do carro popular. Então, carros até uma motorização, até 1.400, até 1.4, tinham seu IPI reduzido, para que as pessoas, mesmo os mais pobres, pudessem ter condição de ter o carro próprio em condições mais possíveis, né, de aquisição. Isso não acontece sempre. Infelizmente, o governo não diminuiu o IPI de tudo, né? Seria muito bom. Por exemplo, de ovo de Páscoa, né? Ovo de Páscoa devia ter IPI diminuído, porque o preço que é o ovo de Páscoa é absurdo. Eu confesso que nesse todo esse contexto da paralisação do comércio e de quantas famílias estão, sim, com dificuldade, não vão ter sua renda garantida nesses próximos meses, de quem eu não estou com pena é de ovo de Páscoa. Não. Ovo de Páscoa custar 70, 80 reais no mercado não tem cabimento nenhum. Então, se existe um ponto positivo de toda essa coisa terrível do comércio, nem vou entrar no mérito do vírus ou da doença, é a revisão dos preços de ovo de Páscoa. Se ano que vem, o ovo de Páscoa não pode estar esse preço do que está esse ano, porque os desse ano vão ficar encalhado tudo lá na prateleira. Para terminar, os impostos federais, e a gente daí dá mais atenção aos impostos estaduais e municipais. Então, o IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, é o imposto da União. Todas as operações de cartão de crédito, né? Então, se você gasta no cartão de crédito e paga operação sobre transações financeiras, o IOF, né? Operações financeiras, ou se você viaja para fora do país, se você for ao Paraguai e gastar no cartão de crédito lá fora do Brasil, o imposto pago por essa operação financeira também é um imposto federal. Ainda tem o imposto de transferência de valores imobiliários. Então, se você transferir imóveis, também há impostos federais para pagar. E é o chamado imposto territorial rural, que é para pessoas que têm propriedades rurais que não pagam IPTU, propriedades rurais não pagam IPTU, mas pagam o chamado Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, é o IPTR. Esse imposto também é federal. E todos esses impostos têm alíquotas que ajudam a sustentar o Sistema Único de Saúde.